Olá, vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Então vamos lá, meu irmão. Você lembra que eu comecei falando de Vaste, né? A igreja que não entrava na presença de Deus, e falando de Esther, que é a igreja que entra na presença de Deus. Mas você sabe que teve um momento que Esther hesitou? Existe, meu irmão, acontece na vida da igreja às vezes aquele momento que ela hesita de entrar na presença de Deus. Era para entrar e por algum motivo ela para de fazer o que estava fazendo e não entra na presença de Deus. E aqui, Esther capítulo 4, versículo 8, o Mardoqueu requereu de Esther que ela entrasse na presença. Esther, você precisa entrar na presença de Deus. Mardoqueu é o intercessor, é aquele que está por trás da igreja, meu irmão. Nós estamos falando sobre isso. E ele chegou na igreja e falou: a igreja tem que ficar de pé, tem que se colocar na presença de Deus. E aí, o versículo 11, a Esther hesitou, né? Mas capítulo Esther 4, 11, ela hesitou, ela ficou meio assim. Talvez a luta estava grande, talvez ela pensou na dificuldade. Eu me lembro que na palavra está escrito que aquele que entrasse na presença do rei sem autorização, a sentença era a morte. Então era difícil mesmo, né? A igreja hesitou. Só que, como eu disse lá no primeiro vídeo, Deus, o rei Assuero, talvez não se compadecesse, mas Deus, meu irmão, sempre recebe aqueles que é dele, né? A palavra de Deus diz que Deus não nos virará o rosto. Se a gente dobrar o joelho, se a gente orar, Deus vai nos ouvir. Você entendeu? Então Mardoqueu estava falando de Esther, você tem autoridade, entra na presença de Deus, né? E aí Mardoqueu deu uma palavra. Olha, Esther capítulo 4, versículo 13, e olha aqui, eu estou com a Bíblia aqui, ó. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines, olha só, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. O Mardoqueu estava dizendo: se você está aí, Esther, se você está neste lugar, Deus tem um propósito com a sua vida. Eu digo para você que está assistindo esse vídeo, se você está aí neste lugar que Deus te colocou, Deus tem um propósito para a sua vida. Qual situação você está vivendo? O que você está fazendo para o reino de Deus? Qual é o seu chamado? O que Deus falou com você? Se você está neste lugar, nessa condição, nesta situação, com esta capacidade que você tem, Deus tem propósito com você. Então, meu irmão, essa foi a palavra que Mardoqueu deu para Esther. O que aconteceu? Essa palavra deu ânimo e Esther entrou na presença de Deus. Tá certo? É isto que Deus quer, que você entre na presença dele. E é essa palavra que eu tenho para você. Tá bom? Que Deus fale mais ao seu coração.